tomar os nossos lugares. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Hoje é aniversário de 40 anos do presbítero Marcelo. Depois dê um abraço nele, amém? Tem vários irmãos que estão fazendo aniversário. Eu não vou falar porque eu posso esquecer de alguém e vão ficar chateados comigo. Mas hoje tem vários, né? Mas 40 anos é 40 anos, né? Então, cumprimentem o nosso irmão, amém? Olá, aí, Thiago. Boa, gostei. Glória a Deus, queridos. Mateus capítulo 5, versos 1 a 4. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele pôs-se a ensiná-lo, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Até aí. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar mais uma vez. Senhor, desperta o nosso coração nessa noite para receber a semente da Tua palavra. Dá-nos olhos, Senhor, para enxergar com o entendimento no Espírito aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Que o nosso espírito, que a nossa alma, que a sede pelas coisas do reino e pela Tua palavra e por Te conhecer, como nós cantamos agora, que essa sede seja maior do que a nossa inclinação carnal. Porque a Tua palavra, Senhor, ela muitas vezes vai contra aquilo que nós queremos. Mas Deus nos dá a habilidade nessa noite de ter um espírito quebrantado na Tua presença, de ter um espírito contrito, de ter uma alma sedenta, para que nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, Senhor. Para que nós possamos ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, não aquilo que nós queremos ser. Porque o que nós queremos ser vai contra a Tua vontade na grande maioria das vezes. O que nós queremos fazer vai contra a Tua vontade na grande maioria das vezes. Por isso, desperta o nosso coração nessa noite, para que com a Tua simplicidade, Senhor Jesus, essa palavra possa penetrar nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre pobreza de espírito e choro. E a gente tem que abrir o nosso coração, porque tudo que a gente tem mais dificuldade de querer ser é pobre de espírito. Na verdade, a gente tem muita vontade de ser rico de espírito, de se sentir mais santo do que os outros, mais usado do que os outros, mais aprovado do que os outros, mais destacado do que os outros. A gente tem muita sede de ser rico de espírito, mas Deus quer que nós sejamos pobres. E a gente chora muitas vezes por coisas pelas quais nós não devemos chorar, porque o choro errado, ele não produz um bom fruto. O choro com a motivação errada, ele não produz vida. Ele produz frustração, produz morte, produz paralisia. E Deus, Ele quer sim que a gente chore, mas Ele quer que a gente chore pelo motivo certo. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Amém, queridos? Texto muito conhecido da Bíblia, as bem-aventuranças. Na verdade, é um sermão, faz parte de um sermão. E a gente, para começar a entender um pouquinho melhor, precisamos saber 3 coisas. Primeiro, quem está falando aqui, o que ele está falando e a quem ele está ensinando. Porque hoje em dia a teologia, ela é muito
ela é muito cheia de opiniões, é muito cheia de linhas. Muita gente prega uma coisa e outros pregam outra, e um terceiro grupo acredita numa coisa diferente. É uma loucura, mas a palavra de Deus ela é tão simples. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, assim, sempre bom a gente conhecer. Mas eu falo, se você tiver que escolher entre vários livros, leia a Bíblia. Porque aí você vai estar com o autor junto de você, o Espírito Santo te conduzindo a interpretar, sabe? Porque a Bíblia, na verdade, ela é muito simples. Mas as pessoas, por diversas razões, se veem inclinadas a dar certas interpretações para a coisa. E o Sermão do Monte ele é tão claro, tão simples. E mesmo assim a gente vê os teólogos falando um monte de coisa, complicando. Talvez você já tenha ouvido algumas besteiras. Mas quem está falando aqui é Jesus. Não é simplesmente um profeta, não é simplesmente um homem de Deus. A gente sabe que antes de Jesus vir ao mundo, Deus, Jeová, Yahvé, ele era o Deus de Israel apenas. Por muito tempo ele foi o Deus de uma nação. Mas então Jesus veio para ser a luz para as nações. Então muitos homens de Deus vieram no Antigo Testamento, muitos profetas, homens ungidos, levantados por Deus, pelo Espírito Santo, mas agora não era só mais um profeta, não era só mais um homem de Deus, era o Filho de Deus, que veio do céu, não era qualquer homem de Deus. Então a gente tem que dar muita atenção ao que está sendo dito, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o que criou todas as leis, sobre as quais os profetas falavam, avisavam, pregavam. Ele criou, Ele é o legislador em pessoa. Ele é o único que pode julgar e absolver ou condenar alguém. Os que vieram antes pregando a palavra de Deus eram homens de Deus, eram profetas, mas eram pecadores. Ele não. Então há uma diferença. Amém? O que ele estava fazendo ali naquele monte? Ele estava declarando o conselho de Deus para aquelas pessoas, para aqueles homens, mulheres que estavam ali, ensinando como ter um relacionamento verdadeiro com Deus, porque aquele povo vinha de uma história de grande religiosidade, seguindo o Deus certo, mas da maneira errada. Eles seguiam o Deus de Israel. Alguns se desviaram indo atrás de outros deuses, mas muitos seguiram o Deus de Israel, suas famílias, suas gerações, mas eles se perderam com a religiosidade. Então Jesus, ele senta ali no monte e começa a dar conselhos práticos de como ter um verdadeiro relacionamento de intimidade com Deus. É isso que ele estava ensinando ali. E quem ele estava ensinando? Muitos teólogos falam que não é para todo mundo esse trecho, porque fala que ele viu as multidões e subiu para o monte para fugir das multidões. Mas eu já fui para Israel, e quando você vê ali a geografia, entende o que é. Eu já tive 2 vezes nesse monte das bem-aventuranças. Negativo, ele subiu ali justamente porque ali era como uma arquibancada, para que todas essas multidões que estavam seguindo ele pudessem sentar e ouvir o que ele tinha para falar. E é lógico que os discípulos chegavam mais perto, porque tinham mais intimidade. Mas ele estava falando para as multidões, ele estava falando para todas as pessoas. Ele não estava falando para os 12, porque senão ele poderia ter feito isso dentro da casa de um deles. Ele não teria necessidade de subir naquele monte. É algo trabalhoso subir ali. Mas ele subiu porque ele queria ensinar a todos. Não só aqueles que estavam ali sentados, mas todas as próximas gerações, porque essa palavra ficou registrada e ela é viva para nós hoje ainda. Amém? Esse ensino também foi visando toda a humanidade que viria futuramente. Foi visando as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos netos. Então, nesse sermão, o que Jesus faz? Ele dá uma perspectiva completa do relacionamento com Deus. Em linhas gerais, ele descreve o que é a verdadeira santidade, que não tem nada a ver com a religiosidade. E a santidade, que a Bíblia diz que sem ela, ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, amém? Então nós precisamos entender como é que eu me santifico. Como é que eu, pecador,
me aproximo de um Deus que é santo? Como é que eu tenho intimidade sendo pecador com um Deus que é totalmente puro? É isso que Jesus começa a ensinar. E Jesus tocou nesses assuntos em alguns outros momentos do seu ministério, a gente vê em outros evangelhos, mas no Sermão do Monte, ele pôs todos os assuntos juntos de uma vez. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se você está começando a caminhar com Cristo, leia 3, 4, 5, 6 vezes esses 3 capítulos para você entender a base da tua vida com Deus. Porque não existe nada na Bíblia inteira como o Sermão do Monte. No Antigo Testamento, alguns falam que o que seria compatível com isso aqui são os 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos foram mal interpretados e se tornaram um alvo de uma justiça exterior, porque as pessoas elas não faziam à vista dos outros, mas por dentro elas estavam imundas. Então Jesus vem com o Sermão do Monte e explica, item por item. Ele não só fala o que você tem que fazer, mas explica como, o que é, porque os homens sempre distorceram a palavra de Deus, sempre interpretaram da maneira mais conveniente. E hoje nós vamos falar de 2 aspectos, como eu disse, desse relacionamento com Deus. Nós vamos falar da pobreza de espírito e do choro que atrai a Deus. Amém, queridos? Então Jesus começou dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Quando ele começa a falar, são 8 bem-aventuranças. E eu imagino, porque nada na Bíblia é ao acaso. A Bíblia, para mim, ela é uma obra matemática de Deus, porque tudo se encaixa, tudo é perfeito, tudo tem uma conexão, uma coisa completa a outra. A Bíblia, ela é um cubo, sem sombra de variação em nenhuma aresta. Então, quando ele começa a falar, eu entendo que ele está falando de uma escada de 8 degraus, e que o primeiro degrau para você começar a se aproximar de Deus, porque eu entendo também que ele fala pela ordem, é a pobreza de espírito. É o primeiro degrau dessa escada que Deus te convida a subir. O dia que você percebe que Ele existe, você fala: eu quero me relacionar com Ele. Então Ele põe uma escada diante de você e o primeiro degrau é pobreza de espírito. E aí você dá esse primeiro passo. E eu vou te dizer que essa escada de 8 degraus, esses 8 vão se multiplicando. E os níveis, não sei se eu vou me fazer entender bem, mas eu comecei a viajar nesse negócio aqui. Porque você começa com uma pobreza de espírito quando você percebe que você precisa de Jesus. E você aceita Jesus. Só que essa pobreza de espírito, ela vai sendo aprofundada na nossa vida conforme a gente se aproxima de Deus. Então eu acho que vem os 8, aí quando você acaba esses 8, começa na pobreza de espírito de novo, num nível mais profundo. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos a minha viagem? Eu acho que é mais ou menos isso. É o primeiro degrau onde a verdadeira conversão de uma pessoa começa. É o fundamento da nossa vida com Deus. Por quê? Você já vai entender que a pobreza de espírito, eu vou falar muito sobre o que é ser pobre de espírito na prática, porque a pobreza de espírito me leva a entender que é somente pela graça de Deus que eu sou salva, que eu sou aceita, e nunca, jamais, pelas minhas qualidades e pelos meus acertos. Nunca. Não tem nada a ver com o amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Deus te ama tanto hoje que você está aqui num domingo à noite sentado recebendo a palavra, quanto Ele te amava quando você estava na lama, afundado, blasfemando contra Ele. O amor de Deus é igual, incondicional. Não importa se você acerta ou erra, se você cai ou levanta, o amor de Deus não muda. Mas a pobreza de espírito muda a tua vida com Deus. Porque quando você entende que você não tem nada de bom, você dá muito mais valor ao amor de Deus. Porque você fala: Deus me aceita desse jeito? Deus me ama assim? Como? Não é possível. Você começa a entender o que é a graça de Deus. Que não tem nada a ver com seus acertos, que não tem nada a ver com as suas virtudes, nem com as tuas qualidades. Não tem nada a ver. Porque o amor de Deus, ele é totalmente incondicional. Então, quando Ele diz:
felizes ou bem-aventurados, não sei como está a tua tradução aí. Felizes os pobres de espírito. Ele não está dizendo feliz aquele que é pobre na sua condição exterior. Feliz é aquele que não tem nada, que é abnegado, que vive só com a roupa do corpo e come o que tem. Não tem nada a ver com isso, embora o homem, como eu falei, distorce muito a palavra de Deus e tem algumas ordens religiosas, inclusive a do Papa atual, que eles se baseiam nesse versículo. E se você quer fazer parte daquilo, você tem que fazer um voto de pobreza. Mas Jesus não está falando disso, ele não está falando de pobreza exterior. Você pode até ter coisas boas, mas o que ele quer é que você tenha no seu espírito a capacidade de entender que espiritualmente, no seu interior, você é pobre. Tudo bem que muitas vezes a pessoa que tem muita grana, ela tem mais dificuldade de ser pobre de espírito, porque ela confia muitas vezes na riqueza, confia muitas vezes na força do seu braço. É uma verdade. Porém, isso não impede que uma pessoa que tem coisas materiais, dela enxergar a verdadeira condição espiritual dela. Estão entendendo, queridos? Amém? Ele não está aqui incentivando ninguém a fazer voto de pobreza. Em muitas religiões pagãs, a gente vê isso. Quando nós fomos para a Índia em 2011, para o maior centro de peregrinação do hinduísmo, você via pessoas que eram pais de família, que tinham tido uma vida próspera, abandonando suas famílias para viver como mendigos, porque eles acreditavam que aquilo era um sinal de elevação espiritual. Você se desfazer de tudo. E Jesus não está dizendo isso. Ele não está incentivando ninguém a fazer voto de pobreza. Ele está dizendo o seguinte: feliz é aquele que tem no seu coração a disposição de entender que espiritualmente ele é pobre, miserável. Esse é feliz. É diferente daquele camarada que está lá, a Bíblia fala em Apocalipse 3,17, que ele, estando na igreja, ele olha para a vida dele e ele diz: eu sou rico, nada me falta, estou enriquecido. E a Bíblia diz que na verdade ele não enxerga que ele é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. E tem muita gente que olha para a sua vida e se avalia e fala: eu não bebo, não fumo, pago as minhas contas, não devo nada a ninguém, estou ótimo perante Deus. É esse aqui: rico sou, não devo nada para Deus, de nada tenho falta. Pobreza de espírito, zero, nenhuma. É o oposto do que Deus quer, porque pobreza de espírito significa humildade. O que significa humildade? Significa eu me fazer de coitado? Não. Significa eu saber exatamente quem eu sou. Significa eu admitir exatamente qual é a minha condição espiritual e o que passa na minha cabeça, o que passa no meu coração e o que sai da minha boca e qual é a minha inclinação. Isso que significa ser pobre de espírito, é eu ter olhos que enxergam a minha condição verdadeira perante Deus. Isso é pobreza de espírito. Pobreza de espírito é aquele que tem convicção dos seus próprios pecados. Pouquíssimas pessoas são pobres de espírito, irmãos, verdadeiramente. Eu vou falar para vocês. É difícil, viu? Alcançar isso aqui é muito difícil. Parece que não, mas é tão difícil. Porque tem pessoas que Deus mostra, fala, vai o outro, levanta, ajuda. E ninguém consegue convencer a pessoa do pecado. Nem o Espírito Santo. Mas o pobre de espírito, ele tem convicção do pecado dele. Ele fala: meu, eu faço isso. Eu peco nisso. Esse é o pobre de espírito. É aquela pessoa a quem Deus concedeu uma capacidade de enxergar a sua condição real, de se arrepender verdadeiramente, não de sentir remorso. O pobre de espírito, ele se desespera quando ele percebe as coisas que ele faz. Para ele não é normal. O pobre de espírito, ele sabe que nada de bom habita nele, a não ser o Espírito Santo. Ele tem consciência do pecado que rodeia a vida dele. O pobre de espírito é uma pessoa que ele tem noção de que tem orgulho na vida dele, de que muitas vezes tem um impulso de arrogância.
O pobre de espírito reconhece que ele tem uma tendência, muitas vezes, de se achar mais importante do que as outras pessoas. Ou mais importante do que ele realmente é. E o que eu estou falando aqui, eu estou falando da raça humana. A raça humana é assim, mas o pobre de espírito é aquele que reconhece isso. E poucos reconhecem. O pobre de espírito, ele admite que pelo seu coração passa rancor, passa inveja, passa amargura, passa ira, passa vontade de matar certas pessoas. Ele admite isso. O pobre de espírito admite que a carne dele é inimiga de Deus, que é difícil obedecer a Deus. O pobre de espírito sabe que não é fácil obedecer ao Senhor. E que ele não é só inimigo de Deus, muitas vezes ele é inimigo de pessoas. Que ele tem bode de pessoas, tem raivinha de pessoas, repudia certas pessoas. O pobre de espírito, ele admite isso. Ele está ciente de que muitas vezes ele cresce os olhos nas coisas do mundo, muito mais do que ele cresce os olhos em crescer com Deus, em querer fazer a vontade de Deus. O pobre de espírito é a pessoa que ele tem consciência que ele ofende muitas vezes por dia a Deus e as pessoas com palavras. Porque mesmo quando ele não fala mentira, não fala palavrão e não é grosso com ninguém, ele se envolve muitas vezes em conversas que não edificam quem ouve. Ou em coisas que não glorificam a Deus. Todo mundo faz isso, mas o pobre de espírito, ele identifica, ele sabe. O pobre de espírito, ele tem consciência de que quando ele age dessa forma, ele está entristecendo a Deus. Para a gente resumir, o pobre de espírito, ele é uma pessoa que ele entende perfeitamente a culpa dele. E ele não dá desculpas para essa culpa. E ele sabe muito bem que o salário que ele mereceria por causa de tudo isso seria a morte. Porque tem gente que faz tudo isso e acha que Deus tem a obrigação de abençoar. O pobre de espírito fala, se Deus me abençoar é pela misericórdia. Porque eu não mereço. É pela graça. Porque eu sou isso aqui. Poucos admitem. Poucos, todo mundo faz, mas poucos admitem. O pobre de espírito, a diferença dele é só essa. Ele reconhece, ele sabe, ele admite, ele tem consciência. Ele sabe que ele deveria ser punido por causa dos desejos malignos, por causa das palavras pecaminosas, das ações, das atitudes que não prestam. Mas quando ele se torna pobre, quando ele se torna miserável, é quando ele quer pagar pelo que ele faz de errado. E ele olha para o bolso dele e ele fala, eu não tenho com que pagar para me acertar com Deus. Eu não tenho com que pagar. As minhas dívidas de pecado, eu não tenho com que pagar. Sou pobre e miserável. Isso é que é pobreza de espírito. É você reconhecer tudo isso e falar, eu não tenho com que pagar para me acertar. Isso é pobreza. É você ter uma dívida enorme e não ter um centavo no bolso. E mesmo que esse pobre de espírito que percebeu e se arrependeu, falasse, a partir de hoje eu não vou desobedecer em mais nada. O que é impossível, porque a gente peca todo dia, amém? É impossível você fazer um pacto com Deus e falar, Senhor, de hoje em diante nunca mais eu cometerei nenhum pecado. É impossível. Mentira, é voto de tolo. Porque se você não fizer, você vai pensar. Não adiantaria também, porque tem os pecados do passado, e são muitos também não tem com que pagar. Então eu sou pobre de espírito do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Amém? O pobre de espírito é a pessoa que se deu conta que todas as suas dívidas do passado, do presente e do futuro estão muito acima da sua capacidade de pagar. Mesmo se ele virar a melhor pessoa do mundo, ele não vai conseguir pagar. E o que resta para uma pessoa miserável que fala, meu Deus, eu entendi minha condição, eu sou assim, eu faço isso. E muitas coisas eu faço várias vezes, faço o tempo todo, talvez.
O pobre de espírito, ele tem que clamar por socorro. Tem que falar: Senhor, me salva. Senhor, pela tua graça, me perdoa as minhas dívidas. Me perdoa. Quando eu sou pobre de espírito verdadeiramente, é impossível eu não conseguir perdoar uma pessoa. Porque eu falo: meu, olha o que Deus me perdoou. Olha o que Deus me perdoou. A pessoa que, que tem problema com perdão, ela não é pobre de espírito. Porque o pobre de espírito, ele entende o tamanho do que Deus está fazendo, perdoando a vida dele. Todo o tempo, todo momento, o passado todo e ainda o futuro, porque eu vou pecar. Inconscientemente, sem querer, sem ser de propósito. Com certeza, se eu me santificar, vou pecar menos, mas eu vou pecar. Porque as coisas passam pela nossa cabeça, passam pelo nosso coração, a gente tem desejos, mesmo quando a gente não faz. E o pobre de espírito, ele entendeu isso. Que a única coisa que resta na vida dele é clamar por salvação. A pobreza de espírito é você ter um senso correto, é você ter a noção correta dos seus pecados. É você não menosprezar, não minimizar, não se desculpar. Porque uma coisa é eu me desculpar, me justificar. Outra coisa é eu me arrepender. Outra coisa é eu me desesperar pelo que eu fiz. São coisas diferentes. Por isso, a primeira coisa que Deus fala, que Jesus fala nesse sermão é: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino. Se você não é pobre de espírito, você nunca entrou no reino. Talvez você possa ter nascido, sido criado, casado e morrido dentro de uma igreja evangélica, mas se não foi pobre de espírito, nunca entrou no reino. Nunca entrou. É a primeira coisa, o primeiro passo, o primeiro degrau da carreira que Deus nos propõe. Deus diz o seguinte, em Tiago 4, 8 a 10, ele diz: se aproximem de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Vocês que estão com a mente dividida, purifiquem o coração. Se entristeçam, lamentem, chorem. Que o riso de vocês se converta em choro, e a alegria em tristeza. Se humilhem diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe o que é isso aqui? A pessoa que quando ela se torna pobre de espírito, porque ninguém nasce pobre de espírito, mas o Espírito Santo em algum momento pode tocar a tua vida e pode tornar você pobre de espírito. Pode te dar essa capacidade de enxergar quem você é. E aí aquilo que era motivo de alegria, de vanglória, de você se achar o máximo, se torna um motivo de vergonha, de choro. É isso que Deus está falando aqui. Converta-se o vosso riso em choro. E aquilo que era motivo de alegria, que você achava o máximo, contar para todo mundo, que você queria mais é que os outros soubessem, que te fazia popular, conhecido, aquilo vira motivo de tristeza, de vergonha. Eu falo isso para vocês, irmãos. Nossa, misericórdia. As coisas que eu dava risada e me alegrava e todo mundo me achava o máximo, hoje eu falo: meu Deus. Eu rasguei todas as fotos de tudo, tá? Eu falo: meu Deus, se tiver algum lugar, alguém que queima. Que vergonha. Mas eu achava o máximo. Hoje eu tenho vergonha. E assim deveria ser. Com cada um que encontra o Senhor e que entende. Porque a Bíblia diz o seguinte, em Romanos 3:23, todos pecaram, todos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou e a glória de Deus não está na vida das pessoas. Porém, Deus está chamando a gente de volta, para que essa glória seja restituída, para que a gente seja renovado. Porque a gente ouve muitas vezes as pessoas falam: você é a imagem de Deus. Não, Adão era a imagem de Deus. A imagem foi perdida no Éden. Mas Deus, Ele quer renovar a imagem dEle naqueles que o amam. Ele quer renovar em mim e em você a imagem dEle, a semelhança. Nós não somos, mas Deus quer renovar isso em nós. Quando o quê? Nós damos o primeiro passo, que é a pobreza de espírito. Por quê? Todos pecaram, é verdade. Mas
Também é verdade que nem todos reconhecem o grau do pecado. Tem pessoa que acha que está ótima e não mudou nem 0,0001 e nem se arrependeu, muito menos ainda de quase nada. Nem todos reconhecem, e eu estou falando de pessoas que se aproximam de Deus, não estou falando do ímpio que nunca ouviu a palavra. Estou falando de pessoas que às vezes estão anos dentro da igreja. Pecam, às vezes não cometem essas coisas mais grotescas que todo mundo vê, mas dentro da alma está na lama. Porque para Deus, Ele não vê a aparência, Ele vê o interior. O homem vê a aparência, talvez para as pessoas isso seja uma bênção, mas a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O que importa? O coração, a mente, as intenções, a sinceridade. Sabe, tem um monte de cristão que é cheio de orgulho, de como eu sou bom, como as minhas obras, olha quantas coisas eu faço para Deus, as minhas virtudes, olha, eu tenho muitos talentos, eu posso servir em muitas áreas da igreja, fazer muitas coisas. Tem pessoas que estão assim, se achando. Ao invés de falar, Deus, eu quero ser pobre de espírito, mostra a minha condição, pelo amor do Senhor, que eu quero ver. Porque quanto mais pobre de espírito você for, mais o reino vai se manifestar na tua vida. Eu te digo isso com toda a certeza do planeta. Não fique achando que você é uma bênção e Deus não faz mais que obrigação de te abençoar. Se você tem essa sensação de eu sou justo, eu sou bom, eu sou o maior homem de Deus, eu sou uma mulher santa, meu irmão, cuidado. Tenha cuidado. Porque quando a gente tem orgulho dos nossos acertos, orgulho das nossas virtudes, das nossas qualidades, Deus está lá e nós estamos indo para cá. Porque a palavra de Deus diz em Isaías 64:6 que todos nós somos imundos e as nossas justiças como trapo de imundícia. Ai, mas eu faço tantas coisas boas. Não fazemos mais que a nossa obrigação. Você quer se comparar com a pessoa que faz coisa errada? Eu não quero, eu quero me comparar com Jesus. Não fazemos mais que obrigação de dar o nosso melhor, de fazer com excelência. Não fazemos mais que obrigação, mas isso não é motivo de orgulho. Está entendendo? Uma coisa é eu querer honrar a Deus, porque Ele pela graça me aceitou, me amou, tem me lavado, tem me convertido, e eu quero honrá-lo, Senhor, então eu dou o melhor. Outra coisa é eu me achar alguma coisa, porque eu sou bom em algo diferente, bem diferente. A gente tem que entender, irmãos, que a verdadeira espiritualidade é diferente dessa moralidade do mundo, porque no mundo está cheio de pessoas que estão podres por dentro, mas se escondem atrás dessa moralidade, dessas boas obras, caridade. A verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida com Deus é o contrário. Jesus está dizendo o seguinte aqui, primeiro degrau, bem-aventurados pobres de espírito. Ele está falando, a tua vida com Deus começa quando você entende que é miserável. No mundo é o contrário, as pessoas se acham dignas quando elas entendem que elas são boas diante dos outros. É o contrário, é o inverso. Quanto mais podre você perceber que você é e valorizar o amor e a graça de Deus, mais seu é o reino. Amém? É assim que começa o relacionamento com Deus. Por isso que tantas pessoas são tão diferentes dentro da igreja. Porque, embora a nossa personalidade, cada um tem sua personalidade, temperamento, tudo bem, porque Deus fez cada um de uma maneira ímpar. Mas era para a gente ser muito parecido em caráter, em procedimento. E não é isso que acontece. Por quê? Porque alguns vêm com ímpeto religioso de se aproximar de Deus para receber coisas e para se sentir melhor, para que Ele prove para Ele mesmo que Ele é bom, para que Ele tenha uma sensação de estar, estou me sentindo bem, e as pessoas reconhecem que eu sou bom, enquanto outros vêm arrebentados, se humilham, falam, meu Deus, só a última coisa que me resta é aqui. Faz alguma coisa na minha vida, porque eu não presto para nada. É bem diferente.
É a parábola do fariseu e do publicano, né? Fariseu orando em alta voz: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou igual esse camarada aí. Ainda bem, Senhor, que eu jejuo 3 vezes por semana, estou dando minha esmola não sei para quem. Ainda bem que eu não sou como esse. E o outro do lado falando: Deus, eu sou um miserável. Me ajuda, Senhor. E essa parábola diz que Deus se atentou para a oração do publicano e não para o fariseu. Porque ele estava cheio de justiça própria, se achando o máximo, porque fazia tudo direitinho. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que despertam para o fato do seu pecado, que tomam conhecimento do seu estado espiritual. A gente tem que reconhecer, meu irmão, que a gente é filho da ira, da desobediência. E a gente tem que estar disposto de se submeter debaixo da potente mão de Deus, porque ao tempo dele, ele nos exalta, não é para você se exaltar. Ele te exalta se você se submete, se você se humilha. É assim que acontece. A gente precisa lançar fora, renunciar, abominar, na verdade, abominar qualquer ideia que passa pela nossa cabeça de que a gente é digno de ser lembrado, honrado, mencionado, porque nós somos justos e bons em tantas coisas. Porque a palavra de Deus diz que se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Gálatas 6:3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, está se enganando. Não se engane. A gente tem que sim ter consciência de que a gente é incapaz de ser bom em alguma coisa se não for pelo Espírito Santo que habita na nossa vida. Se você vê alguma coisa boa na vida de um irmão, é o Espírito Santo de Deus que habita na vida dele, meu. É o fruto do Espírito na minha vida que me faz amar, que me faz... Não sou eu. Por quê? Porque o ser humano não tem afeição natural, a gente não tem amor. Não temos. É fato. Quanto mais eu leio sobre o amor de Deus, se eu tiver a oportunidade de um dia da ceia, eu vou pregar. Eu fui ler um livro para entender o negócio do amor de Deus, eu uivava de chorar. Eu falei: eu não tenho amor, Deus. Quanto mais eu conheço, mais eu fico desesperada. Nós não temos afeição natural, não temos. Quando a gente consegue amar alguém, o que é? É o Espírito Santo que usa a nossa vida e o fruto do amor aparece. Porque o fruto do Espírito não é meu. A verdade é que a gente não tem. Naturalmente. Estão entendendo? A gente passa a ter quando a gente é cheio do Espírito Santo. E Deus vai nos elevando o nível de amor, de paz, de bondade. Deus vai fluindo. Mas é o fruto do Espírito, não é o fruto do fulano. A gente tem que se despojar, se esvaziar para Deus vir e manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Porque quando isso acontece, irmão, quando esse entendimento de que nada de bom é nosso, mas é Deus em nós, só aí, a gente vive essa verdade. Felizes, realmente são felizes os pobres de espírito. E deles é o reino dos céus. Certa vez, está em Lucas 17:20, Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus. Os fariseus estavam perguntando: Jesus, quando vai vir o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando disserem que está lá ou acolá, não acreditem, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus não tem aparência exterior. Ele está dentro de nós. Ele é paz, é alegria e é justiça no Espírito Santo. Sabe o que é a justiça de Deus? Sabe qual que é a vingança de Deus contra Satanás? É ele pegar um pecador arrependido que merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte, e dar paz, alegria e justiça para aquela pessoa. Essa é a justiça de Deus. É você que não era nada, ser escolhido para ser renovado à imagem de Deus. É você que estava perdido no pecado, ser aceito de uma forma quando você nem merecia. Você é aceito, acolhido, chamado, amado, e nunca mais é lançado fora.
Você pode sair se você quiser, mas Jesus nunca vai te lançar fora. Porque ele disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Jesus nunca te rejeita. Esse sentimento de rejeição que umas pessoas têm, é Satanás que põe. Porque aquele que vem a ele nunca lança fora. Nunca. Isso é justiça de Deus. Porque nós merecíamos ser lançados fora. Mas ele não lança. Ele não lança. Essa é a justiça de Deus, a paz de Deus. Que paz é essa? É a paz que lança fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Porque quando você está no reino, você sabe que Ele tem cuidado de você. Você sabe que você não está sozinho, que em cada detalhe da tua vida Deus está presente, Deus está cuidando. Você começa a ver milagres nos detalhes. Para mim, os milagres que mais me emocionam não são as grandes coisas, manifestações grandes. É quando é uma coisinha tão pequenininha que eu pensei. E passa um pouquinho de tempo, aquilo acontece, eu falo, Deus sondou o meu coração, cara. Que é isso? Aquilo me quebra. Nas pequenas coisas. Deus cuida dos detalhes. Os fios de cabelo da tua cabeça estão contados. E todos os teus dias estão escritos no livro da vida. A alegria, que alegria é essa que Deus põe no nosso coração quando a gente é pobre de espírito? A alegria de saber que nossos pecados foram perdoados. De que mesmo que eu venha errar, Deus não vai me lançar fora, Deus não vai me condenar, eu não vou perder minha salvação, porque eu tenho condição de me arrepender, e quando eu confesso os meus pecados, eu sou lavado e renovado em justiça. Essa é a alegria do meu coração. Porque eu não vivo mais com medo de errar. Porque eu sei que eu vou errar. Mas eu não tenho medo. Porque se eu errar, não vai ser por falta de temor a Deus. É por causa da minha natureza. E Deus me conhece, sabe que eu sou pó. Sabe que você é pó, Ele conhece a nossa estrutura. Mas Ele conhece aqueles que o amam. Aqueles que o temem. É diferente de uma pessoa incrédula, porque a pessoa incrédula, ela não sabe em que se apegar. A vida dela é uma vida de angústia, uma vida de dúvida, uma vida de medos. Mas o pobre de espírito não, ele se levanta e crê nas promessas. Ele tem no que crer. Porque ele crê. Ele sabe que ele não tem domínio sobre as situações. Ele não tem domínio sobre o seu futuro, sobre o dia de amanhã. Mas ele sabe que Deus tem guardado. Então ele clama a Deus. E a Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 57, eu clamo a Deus, porque Ele executa tudo por mim. Eu não posso fazer nada, mas eu tenho um Deus que por mim tudo executa. Assim é a minha vida, assim é a tua vida, amém? E essa é a verdade para a nossa vida. É que quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, no amor de Deus, mais a gente deveria perceber o quão pobre a gente é espiritualmente. É assim que deveria ser. Quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente deveria sentir necessidade de ser renovado na santidade, na justiça. E se por acaso com o passar do tempo isso não acontece com algumas pessoas, é porque alguma coisa se perdeu. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais pobre de espírito a gente deveria se tornar. Quanto mais madura na fé uma pessoa é, mais pobre de espírito ela deveria ser. E não arrogante ou orgulhosa porque conhece muito e é muito usado. Estão entendendo, queridos? É o contrário. Quanto mais íntimo de Deus, mais pobre. Mais consciente de que eu não sou nada, agora piorou. Quanto mais amigo de Deus eu sou, menos eu sou. Porque aí eu conheço a grandeza de Deus em novos níveis e eu fico, meu Deus, agora que eu vi que eu não sei nada mesmo. E não o contrário. Se começa a entrar um orgulho, uma arrogância, uma soberba, eu começo a olhar para, nossa, coita misericórdia, ainda bem que eu não sou que nem fulano. Uma vez Deus me pegou. Porque quando a gente é pobre de espírito, a gente não se esquece de onde a gente saiu. E uma vez eu comecei com uns negocinhos de começar a achar que eu estava ficando. E nós fomos fazer um lanchão. Eu nem era casada ainda, lá na igreja de São Paulo. Mas eu estava muito empolgada com a obra que, poxa, Deus me libertou de uma forma tremenda. Das drogas, da bebida, da promiscuidade, mas assim,
de uma forma tremenda. E eu comecei a me achar muito especial. E uma vez a gente foi fazer um lanchão com alguns mendigos. E tinha um cara meu que estava num estado tão deplorável na Praça da Sé. E eu, ai, Senhor, tem misericórdia, obrigado. Aí Deus me falou, o Espírito Santo na hora me lembrou de uma vez que eu fui para Maresias, de ônibus para balada, naquele bar do meio que tinha, quantos conheciam? E tomei todas, caí, me rasguei inteira, fiquei ensanguentada. E eu fui na roubada, não tinha onde dormir. E fui dormir na pracinha de Maresias. Só que a minha amiga que estava comigo, toda bonitona, acordou às 7 da manhã, botou o biquíni e foi ficar como uma pessoa normal na praia. Como se nada estivesse acontecendo. Eu acordei às 3 da tarde. Sol de 40 graus. Eu toda rasgada, toda com sangue pisado. E acordei, olhei para o lado, tinha um misto e uma coca. Eu falei, nossa, o que é esse misto, essa coca? Aí primeiro me indignei com a minha amiga, que eu falei, meu, como você me deixa passando vergonha nessa condição? Tipo, tô, meu, mó playboyzada ali. E eu lá, mendiga, total. Aí eu fui lá, chamava Ananda, minha amiga. Eu, Ananda, como você... E, meu, você ainda me largou esse misto, essa coca lá? Não, não fui eu, foi aquele mendigo ali. Que ficou com dó e deixou para quando você acordasse. Eu falei, nossa. Aí, nesse dia do lanchão, Deus me lembrou. Falou, meu, o que você está falando? Você achando uma santarrona aí? Você era igual, cara. Você não morava na rua, mas já teve um mendigo que deixou um misto e uma coca para você. Falei, nossa, Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nunca me esqueça, você nunca me deixe esquecer quem eu era. Os vexames que eu dei. As coisas que eu fazia. Senhor, não me deixe esquecer. Porque eu não quero olhar para uma pessoa e falar, ai, coitado, eu era assim. O que você está falando, meu? Se não fosse a minha graça na tua vida, cara. A gente olha para as pessoas, né, que fazem as coisas que a gente fazia, a gente olha com... Bem-aventurados os pobres de espíritos, amém? Os pobres de espírito. Quanto mais maduros na fé, mais pobres de espírito a gente tem que ser, irmão. Só que quando uma pessoa se converte, começa um relacionamento com Jesus, é aquilo que eu falei agora, vem aquela euforia, vem aquela empolgação, primeiro, segundo, terceiro mês, estou na igreja, nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir parar de fumar, tá vendo? Eu não fumo mais, eu achei que eu nunca ia me libertar desse relacionamento, nossa, eu não estou sentindo Deus me suprir. A pessoa fica tão empolgada, ela se sente tão fortalecida, que ela acha que isso nunca mais vai, que esse estado triunfante do primeiro amor, da conversão, que nunca ela vai ser removida dessa situação. Ela tem a sensação que ela nunca mais vai pecar. Quantos já sentiram isso? Todo novo convertido que está feliz com Jesus, você vai conversar com ele, fica firme, tá? Não, imagina, eu nunca vou me desviar. Nunca. Jamais. Porque ele tem aquela sensação tão forte de que nem tentação ele sente mais, né? Nossa, meu, eu tinha tanta vontade, eu nem tenho vontade, tá vendo? Eu posso ir no bar lá com meus amigos tomar uma água porque eu não tenho vontade. Parece até que a sensação sai. E não é que parece, na verdade, eu entendo assim. Eu creio que nesse primeiro momento, Deus, Ele sabe a nossa fragilidade. Então, é que como se uma águia tivesse pego a gente na asa, e Ele realmente, eu creio, de todo o meu coração, que Deus, Ele segura todos os demônios, todos os espíritos de maldição hereditária. Ele detém e fala, espera, deixa ele respirar o fôlego de vida. Deixa. Você é um filhote de águia, está debaixo da minha asa e ninguém vai te encostar. Eu creio nisso, piamente. Porque é o que eu vejo, é o que eu vivi, é o que eu vejo na vida das pessoas que se entregam. Só que tem uma hora que o filhote de águia ele é empurrado penhasco abaixo. Esse negócio de ficar embaixo da asinha, da mãe, do pai, não é para sempre. Ele segura a gente um tempo, para que a gente
se fortaleça, entenda algumas coisas, crie um amor por Deus, um temor, entenda alguns princípios. Mas depois, filho, agora você vai aprender a voar. Agora você vai... Por quê? Porque faz parte do processo de crescimento, de amadurecimento. Você não pode ficar o tempo inteiro ele protegendo você do mundo espiritual. Agora você vai para a guerra. Estão entendendo? E aquela pessoa que tinha a sensação que nada de mal, nunca mais ia sentir tentação, pecar jamais. Sou 100% santo. Aí ela se vê numa situação onde ela começa a passar por uma fase bem difícil. E Jesus sabe de todos os processos da nossa vida, Ele sabe qual é o segundo degrau da escada. Então Ele fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque esse estado de empolgação, de animação, e que não vem tentação, e que o pecado foi embora, ele não dura a vida inteira. Você vai começar a passar por provas, por lutas. Vai ter momentos de deserto, vai ter hora que você vai se sentir sozinho, que você vai orar, e que Deus talvez vai falar de formas que você vai falar, não estou mais ouvindo Deus. Antes eu ouvia no salmo de abertura do culto, na hora agora eu oro e não ouço resposta. Estou me sentindo sozinho, minha alma está seca, eu estou sofrendo, tem tentação por todo lado. O pecado que eu achei que eu não ia mais cair, agora eu estou quase caindo. O que está acontecendo? Por isso ele diz em seguida, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olhe para cá. Essa é uma promessa que não é para quem chora pelas coisas desse mundo. Porque chora porque perdeu dinheiro, porque perdeu emprego, porque perdeu namorado, porque perdeu a reputação. Não é sobre isso que Jesus está falando. Porque quem chora pelas coisas dessa vida vai receber as coisas dessa vida. Ele está falando por quem chora por outros motivos. Ele está falando por quem está chorando por causa de Deus. Aquela pessoa que está chorando porque ela perdeu aquela alegria espiritual que ela teve um dia. O que está acontecendo, Senhor? Eu era tão alegre, tão feliz. Agora eu estou sentindo uma opressão. E ela chora. A pessoa que chora porque não está sentindo a presença de Deus, porque não está escutando a voz de Deus, porque ela está querendo se santificar e não está conseguindo, porque ela não está aguentando mais cair sempre na mesma coisa. Então ela chora desesperada, ela clama. É esse choro que Jesus está falando. Sem contar essas sensações do coração, Satanás vem bombardear a nossa vida nesses momentos. Quem já passou por isso sabe. Cadê teu Deus? Cadê a alegria que você tinha? Você não foi perdoado? Por que você é impuro desse jeito então? E aquele monte de seta vindo na nossa mente, começa a trazer uma dor na alma da gente. E talvez você já passou por isso e sabe. Agora, uma coisa é fato, Satanás, ele é mais sábio do que o homem. Ele é milenar. É um ser milenar. É mais sábio do que eu e você. Não é mais sábio do que Deus, mas é mais sábio do que nós. E aí ele começa a trazer a tua atenção para essas acusações, para esses bombardeios. E muita gente, às vezes vem conversar com a gente e fala, eu não estou conseguindo orar. Eu só fico ouvindo isso o dia inteiro, um bombardeio na minha mente. Ao invés de clamar a Deus, começa a entrar em debate com Satanás. E vai perder. Porque a gente não tem que entrar em debate com um acusador mentiroso. A gente tem que orar ao Senhor. Mas às vezes a gente começa a ser envolvido por essas acusações. Começa a acreditar, será que é isso mesmo? Será que eu perdi minha salvação? Será que eu não tenho mais jeito? Será que A gente começa a se envolver num novelo. E a situação começa a piorar.
Agora eu quero te dizer uma coisa, é inevitável, você vai passar por momentos assim difíceis, porque Deus prova os nossos corações. Todo mundo passa por desertos. Todo mundo passa por momentos em que aparentemente Jesus está olhando de longe. Porque Ele nunca te abandona, nunca vai te abandonar. Eis que sou convosco todos os dias da vossa vida, é uma promessa. Eu tenho que crer. Mas nem sempre eu vou sentir. Só que eu não vivo por sentimento, eu vivo por fé. Amém? Você tem que viver por fé. Ai, não estou vendo a mão de Deus nisso, mas eu creio que Ele está agindo. Então eu sigo obedecendo, eu sigo lutando, eu sigo chorando. E quem está falando isso para você é que é pessoa que já chorou muito por causa de falta de sentir presença de Deus. As pessoas olham a gente pregando, fazendo as coisas. Meu irmão, muitas épocas, muitas estações, não está sentindo nada não. É crendo e vivendo, lutando e chorando em obediência, falando, Deus, quero sentir tua presença de novo, quero ouvir tua voz. E depois vem a primavera. Mas tem muitos invernos na nossa vida. Nossa vida não é só primavera e verão. Tem inverno. Tem dia ruim, tem dia seco. Amém? Mas o que Jesus está falando aqui quando Ele diz, bem-aventurados, felizes os que choram. Felizes os que choram. Se você tem chorado pelo motivo certo, Ele está dizendo o seguinte, que esses momentos assim difíceis, de opressão, de ataque na mente, de sensação de estou sozinho no mundo, esses momentos podem dar um fruto muito bom na vida daqueles que estão sendo atacados. Ele está dizendo o seguinte, se você quando for atacado, chorar, mas chorar pelo desejo de permanecer em Deus, chorar porque você está com vontade de fazer algo errado, mas porque você quer ser fiel, você chora. Se você chorar porque você quer resistir ao pecado e não quer ceder, e se você não ceder e esperar em Deus, Ele está dizendo, você vai ser consolado por Ele. Ele vai te consolar. Sabe por quê? Aplauda o nome dEle. Sabe quem Deus consola, meu irmão? Deus consola quem não aceita ser consolado pelas coisas do mundo. Deus consola quem não aceita a esmola miserável de Satanás. Deus consola quem não vai buscar consolo em compra, em viagem, em droga, em balada, em mudança de cidade, em relacionamento sexual, fora do casamento. Deus consola quem quer ser consolado por Ele. Quem quer ser consolado pelas coisas do mundo vai receber consolo do mundo. Consolo temporário, consolo que não vai durar muito tempo, que vai gerar morte. Consolo que vai só te tapear, te distrair por um tempo. Mas quem ama a Deus não quer distrair a alma. Quem ama a Deus quer Deus de volta. Quem ama a Deus quer ser consolado por Deus. Por isso que quem ama a Deus nos dias difíceis, tem pessoa que não pode vir uma luta na vida da pessoa, a pessoa vai embora. Cadê fulano? Ah, estava passando por luta na área profissional, foi embora. Cadê fulano? Ah, brigou com o marido, foi embora. Nos dias difíceis, quem ama a Deus não se corrompe. Quem ama a Deus chora. Bem-aventurados os que choram e se recusam a receber qualquer consolação que não venha do Espírito Santo. Porque quem chorar vai ser consolado pelas consolações do Espírito Santo. E eu quero profetizar na sua vida, se você tem chorado, porque você quer Deus agindo na sua vida, fluindo, transformando você. Tem um salmo, onde o salmista diz, no Salmo 71, eu quero profetizar que o mesmo Deus que tem feito você ver muitas e penosas tribulações, Ele de novo te restituirá a vida.
Ele te tirará dos abismos da terra. Ele vai aumentar a tua grandeza e Ele vai te consolar. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Se você tem chorado pelas coisas de Deus, se você tem chorado pelo reino de Deus, se você tem chorado pela vontade de Deus, o mesmo Deus que tem permitido você passar por essa tribulação. Ele, porque a palavra dele, isso que eu estou profetizando é a palavra de Deus. Salmo 71, 20 e 21. Ele te restituirá a vida, te tirará do abismo e te consolará. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Quem já viveu isso sabe que é verdade. Quem já viveu isso sabe. Jesus descreveu esse processo, sabe? Esse processo de chorar quando parece que Jesus não está presente, que o mundo vem querer engolir a gente. Na noite antes dele morrer e ir para a cruz, ele avisou os discípulos dele que isso ia acontecer com eles. E as palavras de Jesus são proféticas, então elas valem para a nossa vida sempre. Ele chamou os discípulos à parte. Eu não vou ler, eu vou só dizer o que estava escrito ali, mas em Lucas 16, 19 e 20 diz isso. Antes dele ser traído e morrer, ele disse para os discípulos: por um tempo vocês não me verão. E por isso, porque vocês não vão ter a minha presença, vocês vão chorar e vão se lamentar e o mundo vai se alegrar. Porque o mundo se alegra. Os exércitos de Satanás se alegram. Mas depois Jesus disse: eu vou voltar. E com a minha volta vocês vão ter uma alegria que nunca mais lhes será tirada. Isso é uma promessa. Ele prometeu para os discípulos: eu vou me ausentar. Eu vou para a cruz. Ele morreu. E para os discípulos a vida acabou. Cada um voltou para pescar, fazer sua... levar sua... Acabou. Acabou minha força, acabou minha esperança. Ele era minha esperança, agora ele não está mais. Não estou vendo, não estou sentindo. O que está acontecendo? E o mundo triunfou, porque ninguém queria que Jesus estivesse presente na vida daqueles homens. Mas de repente ele ressuscita. E vem uma alegria que nunca mais pode ser tirada da vida daqueles homens. Eu estou dizendo isso para você porque há momentos na sua vida e na minha vida em que a gente não vai sentir a presença de Deus e a gente não vai ver aparentemente Jesus fazendo nada. Mas Ele avisou isso. Por um tempo vocês não me verão. E o mundo vai se alegrar, mas eu vou voltar depois. E a sua alegria não vai mais ser tirada. Por quê? Porque junto com a minha volta e com essa alegria, vai vir uma nova fé, uma nova autoridade sobre a tua vida, uma maturidade no nosso relacionamento, onde você vai entender que nem sempre que os teus olhos veem ou que você sente, isso não significa abandono. Chore e lamente se você se sentir assim, mas chore pelo motivo certo. Chore porque você não quer nunca deixar a presença de Deus. Porque você não vive baseado em emoção. Você não vive baseado em coisas que as pessoas falam para você. Ou coisas que esse mundo te dá. Você vive pela palavra. Você vive por um propósito. Você tem um chamado. Deus tem uma obra na tua vida, na tua família. Então por isso você chora até você ver isso concretizado. É por isso que nós choramos, porque quando o amado da nossa alma se manifestar com poder de novo, testificando que esse choro me faz uma pessoa feliz, porque Ele nunca me deixou, toda essa dor que eu senti, ela vai ser esquecida. É que nem com a mulher quando está com dores de parto, a Bíblia fala isso também. Quem teve parto natural sabe, é uma dor insuportável. No último do Daniel eu achei que eu ia morrer, mas depois que o bebê sai, você nem lembra mais. É uma dor descomunal. Mas quando você tem a alegria de segurar aquela criança no braço, acabou. A sua dor, que produz esse choro, se é um choro por Deus, na hora que a alegria vier, você não vai mais se lembrar dela. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer da sua igreja. Aleluia! Deus está buscando homens e mulheres pobres de espírito,
Deus não está buscando igrejas cheias. Porque se for pessoas cheias de orgulho, de vanglória, de justiça própria e arrogância, o reino não está nesse lugar. A verdade é essa. Como que Deus manifesta o reino? Através de uma pessoa pobre de espírito. O que adianta uma igreja cheia se todo mundo olhar a sua vida e falar, eu sou rico, de nada eu tenho falta, eu estou bem, não preciso me arrepender de nada. De pessoas que não se esquadrinham, que não, ao se aproximar da santidade de Deus, não percebem a sua condição. Deus quer uma igreja pobre de espírito. E pessoas que choram, não porque querem um carro do ano, ou porque querem um apartamento melhor, ou porque querem casar logo. Pessoas que choram por ver a presença de Deus manifesta nas suas vidas. Por ver os propósitos de Deus cumpridos, um por um. Choram porque querem ser instrumentos da vontade de Deus, porque não querem ter uma vida medíocre de domingo a domingo. É isso que Deus quer da igreja, amém? Feche teus olhos por um instante, curva a tua cabeça. Aleluia. O Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós queremos manifestar o teu reino nessa cidade, meu Deus. Nós queremos ser instrumentos do teu reino nas nossas casas, Pai. Queremos ser instrumentos do teu reino dentro dessa casa para aqueles que estão chegando, Senhor. Mas também nas nossas casas. Há tantas pessoas, Senhor, nas nossas empresas, onde nós trabalhamos, que estão indo para o inferno, Senhor. Nós queremos ser seus instrumentos nesses lugares. Faz de nós pobres de espírito, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ore baixei de calamana e aladareixe de canta ladarabás. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Apresente-se diante do Senhor nessa noite. Escuta o meu clamor. Pede para o Senhor abrir os teus olhos, para que você possa enxergar a tua situação. Clame por problemas de espírito na tua vida. Senhor, visita a tua igreja, Deus. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim.
alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso viver distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante não dá pra viver, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Como eu preciso, preciso de ti. Preciso de ti. Eu dependo. Preciso de ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Preciso de ti. Oh, vem, vem, Senhor, meu interior. Preciso de ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Preciso de ti. Lava meu interior. Vem, Senhor. Oh, vem, Senhor. Purifica meu interior. Oh, vem. Oh, vem, Senhor. Oh, vem, Senhor. Lava meu interior. Lava, lava.
espíritos inextinguíveis. Vem, Senhor, vem, Senhor, purifica o meu interior. Vem, Senhor, o Espírito Santo vem, lá no profundo, lá no oculto vem, lá no oculto vem. Me limpa e lava e cura, me limpa e lava e cura. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Desfrutar o teu Distante de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Sabe, uma vez eu li um autor que falava sobre evangelismo e ele disse que evangelizar é como se um mendigo estivesse contando para um outro mendigo onde ele achou pão de graça para comer. Quando a gente é pobre de espírito, a gente entende isso. Nada mais do que somos, nada mais do que um mendigo contando para o outro onde a gente achou pão de graça para comer. Quando a gente vai falar do amor de Deus, ou quando a gente vai dar um conselho da parte de Deus, nada mais é do que um mendigo contando para outro mendigo onde encontra o pão da vida para comer. Se você está aqui nessa noite, talvez nos visitando, ou voltando para a casa de Deus, se você quer entregar a tua vida para Jesus, eu queria
que você pudesse levantar sua mão. Quero fazer uma oração com você, amém? Você que levantou a sua mão, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço eu reconheço nessa noite que eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. que eu não posso viver sem a Tua presença. Eu não posso viver sem a Tua presença. Eu reconheço Que preciso dar um primeiro passo nessa noite. preciso dar o primeiro passo nessa noite. Reconheço que diante do Senhor Reconheço que diante do Senhor eu sou pobre, eu sou pobre, mas eu quero receber mas eu quero o receber Teu reino na minha o vida. Teu reino na minha vida. Por isso te peço, Por isso te peço, escreve o meu nome escreve o meu no nome livro da vida no livro da vida e guarda o meu coração, e guarda o meu coração, para que eu possa começar nessa noite para que eu possa começar nessa noite uma nova caminhada ao Teu lado. uma nova caminhada ao Teu lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo você que fez essa oração e eu quero te pedir que você não vá embora sem antes deixar o seu nome naquele balcão com a luz vermelha, para que a gente possa saber que você tomou essa decisão, para que a gente possa te dar um abraço e que você saiba que não está sozinha nessa caminhada que você decidiu começar hoje, amém? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pai, que o Senhor possa marcar as nossas vidas, Senhor. Marca as nossas vidas, abre os nossos olhos, nos dá capacidade, Senhor, de nos tornarmos cada vez mais pobres de espírito na Tua presença. Nos livra do engano de achar que somos alguma coisa, Senhor, não sendo nada. Nos livra do orgulho espiritual, nos livra da soberba das coisas dessa vida, porque tudo que nós temos, Senhor, nós não vamos levar nada. Nós viemos nus e vamos embora nu. Se temos alguma coisa é porque o Senhor nos deu também. Nos livra, Senhor, das comparações, das competições, das invejas. Guarda os nossos lábios, Senhor, da arrogância, de pecar contra o Senhor. Nos livra das distrações. Nos livra de chorarmos por causa das coisas desse mundo, por causa das coisas perecíveis, das coisas que são passageiras, porque as coisas passam, Senhor. Mas a Tua palavra diz que aquele que faz a Tua vontade, esse permanece para sempre. Nós queremos chorar pelas coisas que são eternas, pelas coisas que realmente importam, pelas coisas que estão constituindo em nós a semelhança do Senhor, Pai. Toca as nossas vidas, marca as nossas vidas, Espírito Santo, nessa noite. Que essa igreja seja uma casa cheia de homens e mulheres pobres de espírito, Jesus. Que haja uma multidão pobre de espírito se reunindo nesse lugar, Pai. Todas as vezes que nós nos reunimos em Teu nome. Que não seja em nome de um pregador, de um pastor. Que não seja com outras motivações, mas que seja por pobreza de espírito que nós venhamos aqui nesse lugar, Senhor. Por reconhecer que não podemos viver nenhum dia fora da Tua casa e da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na minha vida, quem o impedirá? Oremos todos. Pai nosso que estás nos céus. Looks like tonight the sky is heavy. Feels like the winds are gonna change beneath my Mas livra-nos do mal, o Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai para uma semana de vitória na presença do Senhor. Dá um abraço bem apertado em quem está